É, nesse vídeo eu vou contar a história de uma das piores coisas que já aconteceram na história da raça humana, a Primeira Guerra Mundial. Bom, tudo começou em meados do século XIX, quando ocorreu a Segunda Revolução Industrial. Foi nesse período também que ocorreram as unificações da Itália e da Alemanha, que na época, como a maioria dos outros países de hoje em dia, eram impérios. Esses impérios viam uns aos outros como inimigos. E naquela época eles estavam se desenvolvendo pra caramba, assim, demais. E o que mais se desenvolvia na época era o Império Alemão, né? Só que, como na época também existiam muitas colônias, sendo as principais as colônias africanas e asiáticas, que geravam muito lucro para os outros impérios. Como, por exemplo, o maior império com colônias, que era o Império Britânico, que tinha cerca de mais de 20 colônias. E o que esses impérios fizeram com os lucros gerados pelas colônias? Isso mesmo, gastaram em recursos bélicos, que nada mais são do que recursos armamentistas e recursos militares. Mesmo sendo o império que mais se desenvolveu na época, o Império Alemão não tinha muitas colônias, e ele tentou expandir o território, mas sem muito sucesso. Existia um movimento nacionalista alemão chamado Pangermanismo, que visava aumentar o Lebensraum, que em alemão significa espaço vital. Eles queriam aumentar o território e com isso conseguiriam aumentar os lucros do império e aumentar a população. Ao mesmo tempo que existia o pan-germanismo, existia um movimento nacionalista francês também, e ele se chamava revanchismo francês, que ele não estava de acordo com os ressentimentos criados pelo final da Guerra Franco-Prussiana, que fez com que a França perdesse os territórios da Alsácia e da Lorena para os prussianos, que no final da guerra se autodeclararam um Império Germânico. A questão nacionalista mais complicada era a questão da região dos Balcãs, que era completamente dominada pelo Império Austro-Húngaro, que estava em decadência por causa de suas múltiplas nacionalidades e seus múltiplos movimentos nacionalistas que visavam destruir o Império e dividir em vários outros países. E o movimento mais forte desse império era o movimento Servo, que visava separar a Bósnia do Império Austro-Húngaro e ser dominada pela Sérvia. Esse movimento era totalmente apoiado pela Rússia, que na época também queria criar um super império com vários países dentro, e essa ideia foi criada pelo czar russo da época. Com todas essas tensões na Europa, a solução para os impérios foi criar alianças. E dentre todas as alianças criadas, duas se destacavam. A Tríplice Entente, que compunham 3 países, a França, a Inglaterra e Rússia. E a outra tríplice era a Tríplice Aliança, que compunham 4 países, Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Itália. Tudo o que faltava para uma guerra acontecer aconteceu no dia 28 de junho de 1914, quando um jovem nacionalista bósnio assassinou o arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo, na capital da Bósnia. Depois do assassinato, aconteceu uma coisa bem importante para o início da guerra, que foi a crise de julho. Com a crise de julho, os impérios não viram outra solução a não ser declarar guerra uns aos outros. Boa parte dos conflitos da Grande Guerra, como ela era chamada, porque não tinha como saber que ia ter uma segunda, ou seja, ela era a primeira. Então, ela tem que ser chamada de Grande Guerra na época. Aconteceram praticamente todos os confrontos dessa guerra no continente europeu, mas alguns aconteceram no continente africano e outras também no continente asiático, mas foram bem poucas. A primeira batalha da Primeira Guerra Mundial foi a Batalha das Fronteiras,
que foi uma série de pequenos conflitos que aconteceram na fronteira da Bélgica com a França, com tentativa alemã de invadir território francês e chegar em Paris e dominar Paris. Mas isso foi um pouco atrasado da realidade que os alemães achavam que ia acontecer, por causa que eles achavam que ia conseguir chegar em Paris em menos de 3 semanas. Mas, para passar da Bélgica para a França, eles demoraram aproximadamente 2 semanas, ou seja, atrasou o plano deles. Outra coisa que também influenciou um pouco a vitória dos alemães nessa batalha foi que os franceses não tinham muita familiaridade com disciplina. Os generais franceses achavam que um exército somente determinado venceria uma guerra, sem tecnologia e coisas apropriadas. Mas o Império Alemão pensava bem diferente disso, por causa que os generais alemães eles acreditavam que um exército disciplinado, regrado, com treinamentos árduos, muito bem feitos, e claro, com a determinação, venceria uma guerra muito mais facilmente do que como os franceses achavam que funcionava. E eles estavam certos, mesmo tendo perdido a guerra. Os franceses também não tinham equipamentos muito específicos para aquela guerra. Por exemplo, eles usavam o uniforme do século XIX com equipamentos do século XIX ainda. Por exemplo, eles não tinham pás para cavar trincheiras. Os alemães, pelo contrário, usavam um uniforme totalmente novo, com equipamentos, como posso dizer, mais específicos para aquela situação. Por exemplo, eles tinham pás específicas para cavar trincheiras, eles tinham uniformes novos, tinham botas específicas que não molhavam e uma série de outros equipamentos muito superiores aos franceses. Isso ajudou bastante para que eles conseguissem vencer essa batalha, que foi importante para tentar chegar em Paris. Os alemães usaram como tática tentar prender a atenção dos franceses nas províncias de Alsácia e Lorena, que eles estavam bem preocupados, pois haviam perdido na Guerra Franco-Prussiana. Com essa distração, os alemães invadiram a França pelo norte, passando pela Bélgica, e conseguiram adentrar em solo francês. Mas a França só foi salva de uma derrota total por causa que o general do 5º Batalhão francês, percebendo essa manobra alemã, fez com que suas tropas que estavam na Alsácia e Lorena, perto da divisa com a Bélgica, fez com que as tropas dele recuassem e evitassem uma carnificina.